boa tarde. É um prazer estar aqui, imenso, uma honra. Cumprimento a toda a mesa, todos os palestrantes. Foram palestras maravilhosas, ao meu ver, irretorquíveis e difícil de falar praticamente por último. Mas, na qualidade de debatedora, a que eu fui convidada, eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um dos palestrantes. Se me permite, tem uma pergunta que poderia ser um debate entre dois, se me for permitido, porque a fala de um, para mim, teve uma contradição na fala do outro que eu preciso não ficar perdida nesse momento. Então, para a doutora Bárbara, vai ser a primeira pergunta. Você mencionou que, como auditora, vocês têm um controle de auditoria que consegue fazer a investigação de empresas que doam para campanhas de candidatos e depois verificar se esses candidatos estão favorecendo de alguma forma essas empresas. Como a lei agora impede as empresas, as pessoas jurídicas, de fazerem doações, as doações são apenas por pessoas físicas, gostaria muito de entender qual a dinâmica dessas auditorias para a investigação e esse cruzamento de dados entre as pessoas físicas, que eventualmente são sócias ou proprietárias de empresas, e daí fazer a correlação com os... Tá bom, pode ficar tranquilo. Primeiro, vou só responder uma questão que ela falou que eu achei muito interessante, que foi, ela queria ver a interface, né, entre a questão do Crypto Compliance com a questão do gênero, né, só para vocês ficarem felizes, né. Primeiro, uma coisa triste, né, qualquer tipo de violência ou crime, você tem uma consequência muito maior na família e na mulher. Então, quando a gente fala de qualquer tipo de crime, inclusive na questão dos crimes, né, dos criptoativos, a consequência, quando a gente pensa a nível governamental, principalmente, é a mulher, é a família. Então, essa é a principal interface. E qual é a segunda interface aí, que na minha visão é a mais positiva? Qualquer pesquisa que já foi realizada no mundo ou no Brasil em relação a compliance, ou integridade, ou programa de integridade, as mulheres, elas são disparado, consideradas muito mais íntegras do que os homens. Esse é um ponto também muito importante, seja a nível tático, operacional e estratégico. Então, esses são, entre aspas, né? Eu sempre gosto de trazer uma palestra que ela tem uma carga pesada, que são as irregularidades e as fraudes, e uma forma positiva, que é mostrar o cenário, né, internacional e nacional. Então, na minha fala, a interface é isso, tá? A mulher ter aí a sua possibilidade cada vez mais, inclusive reconhecida por diversas pesquisas, inclusive da KPMG e várias outras, que em cargos de liderança da área de compliance, investigação ou auditorias ou controladorias que sejam, cargos femininos normalmente são aí, teoricamente, né, considerados mais interessantes para a integridade. Esse é um ponto. Agora só a resposta, tá? O sistema, a gente analisa os últimos 20 anos, tá? Então, o que acontece no período em que a lei é vigente, a gente vai lá e faz a busca. Na questão que é pessoa física, a gente também faz a busca. E também a gente não pode ser inocente, né? Às vezes uma pessoa, ela como é que eu vou dizer isso? Ela é uma pessoa física, só que ela também é um sócio de uma empresa muito grande, né? Então, a gente tem que tentar entender em que momento esse dinheiro saiu do privado para o físico e ele foi doado. Em que momento também aquele grupo societário que vai ter outras relações com outras empresas, eles estão participando dos certames licitatórios ou então da dispensa ou da elegibilidade. Isso no Brasil, gente, é muito forte. Vocês têm uma noção? Entre os cargos que eu já tive na Auditoria Geral de São Paulo e desde que a gente começou a utilizar a inteligência artificial e na Corregedoria de São Paulo, são mais de 600 milhões de devolução erária que eu já fiz. Então, assim, é muita fraude, é muita irregularidade. Então, vocês não tenham dúvida que pôr a mão, colocar uma lupa, e a gente fala, né, qual que é a diferença da inteligência artificial? Ela faz o que, teoricamente, um auditor faz, só que ela faz 24 horas por dia, todos os dias da semana, em uma velocidade que é humanamente impossível. E na questão de prevenção, qual que é a ideia principal? Quando a gente vê um radar na rua, ninguém vê um radar e sai acelerando a 300 por hora, isso não acontece. Quando a gente tem a inteligência artificial num governo municipal, federal ou estadual, no momento a gente tem muito município, tem bastante capital também. Mas o que acontece? Quando você tem uma coisa chamada cultura de controle, se eu sei que 24 horas por dia a gente monitora todos os pagamentos, todos os empenhos, todos os grupos societários, todas as licitações, qualquer tipo de irregularidade de contratação documental,
Existe a chance de um servidor realmente tentar fazer o crime? Ele sabe que nós estamos lá. Ele sabe que a inteligência são 40 robôs fiscalizando tudo. Qual é a chance dele realmente tentar fazer? Minimiza muito. Então você gera, né, muitas vezes, essa integridade. E o que acontece, o controle antigamente era muito baseado na denúncia. A denúncia é sempre uma história mal contada. Eu gosto muito mais de uma linha que é a linha matemática de ação, que é o quê? Matriz de risco, gestão de risco, algoritmo, entendeu? A linha matemática, ela te traz uma segurança muito grande. Eu soltei vários relatórios na cidade de São Paulo, mas aí na época era na raça mesmo, né, na mão, em que a gente participou de várias CPIs e perguntavam por que você escolheu um procedimento e não outro, por que você escolheu um processo e não outro, por que você escolheu uma quantidade de empresas e não outras. E aí normalmente a gente apresentava a questão da matriz de risco, que são todas que tem em São Paulo são minhas, eu criei na época 2014, 15, sei lá, e aí o que eu percebi? Se você tem a percepção de investigar tudo, ninguém vai poder apontar nada. Então o que a gente fez foi isso. Não existe contrato no Brasil hoje em que a gente não tenha ele lá monitorado. Se compraram ou se não compraram é outra coisa, mas que eles estão lá monitorados, eles estão, entendeu? Então assim, acaba tendo essa transição entre a pessoa ser dona, a pessoa física, ela tem a empresa dela e que tipo de dinheirinho vai entre uma e outra. E é bom monitorar, tem hora que realmente vai aparecer. Muito obrigada, doutora. A minha segunda pergunta é para a doutora Ana Paula. Doutora Ana Paula, você explanou que o 5º ODS, como igualdade de gênero, que é uma das metas da ONU, que sem esse ODS, os demais 17 não podem ser consolidados, está na agenda de 2030. Nessa questão que você citou do Amazon, ou outras empresas que utilizam algoritmos como uma forma de implementar a desigualdade de gênero, em especial para afastar a mulher de posição de poder dentro de empresas. O que a iniciativa privada, as políticas públicas, as entidades como a OAB, que é uma das mais forte no Brasil, poderia fazer para tentar combater esse tipo de ilegalidade, esse algoritmo que fere o ODS número 5 e fere todas as demais legislações que nós temos no Brasil? Excelente pergunta. Olha, eu não tenho uma resposta pronta para isso, mas eu vou te dizer o que é que eu acho que é importante. Existe hoje uma comissão de juristas analisando um projeto de lei sobre inteligência artificial. É um estudo que está sendo feito em todo o mundo, né, de que forma a inteligência artificial vai impactar a nossa vida, né, inclusive nossas profissões e o nosso posicionamento como um todo, né? Então, eu acredito que no Brasil a gente está caminhando para isso também, para fazer essa regulamentação. E eu acho que dentro dessa regulamentação a gente precisa trazer a questão da responsabilidade civil de forma muito clara e debater também as questões criminais. Por quê? Porque não existe, por exemplo, nenhuma forma de você conseguir tipificar um crime que ele não exista no nosso ordenamento jurídico, principalmente no âmbito criminal. Então, é preciso refletir sobre isso, de que forma a gente vai conseguir trazer esse debate para que ele se torne factível e prático, para que a gente consiga utilizar as legislações a nosso favor em um tempo razoável, né? Porque se a gente ficar debatendo também demais e não for para lugar nenhum, a gente acaba que não é efetivo, né? Nem assertivo. Então, o que é que eu faria? Eu tentaria um pouco mais de celeridade nessa legislação voltada para a inteligência artificial, para a regulamentação, e principalmente pensar nesse âmbito, sobre esse tema no âmbito criminal. Porque, por exemplo, imagine que uma empresa, ela tem algum tipo, como a Amazon, tem algum tipo de usa algum tipo de inteligência artificial que tem um viés discriminatório e que isso é percebido e que isso possa causar um prejuízo maior ainda do que esse que eu mencionei aqui. De que forma essa empresa ela pode ser responsabilizada
não apenas civilmente. Por exemplo, se um veículo que ela está mantendo atropela, por exemplo, uma pessoa. Então, esse é o tipo de reflexão que a gente precisa fazer, porque no nosso ordenamento jurídico, as empresas elas não são criminalizadas, exceto no ambiental. Então, são essas questões que a gente precisa refletir. Como é que a gente vai fazer isso? De que forma a gente vai fazer com que essas empresas respondam que não seja apenas financeiramente? Até porque, para ser bem sincera e pragmática, e já me entristecendo com o que eu vou dizer, mas precisa ser dito, no Brasil, nossas decisões no âmbito da responsabilidade civil, elas não são razoáveis, proporcionais ao prejuízo que a vítima teve, infelizmente. Proporcional ao dano. Então, assim, fica aí até uma reflexão também para os magistrados, desembargadores e turmas, colegiados, enfim, para que reflitam, porque muita gente fala, não, eles não fazem não dão um peso maior no dano moral, por exemplo, ou material, porque vai ter ainda mais demandas e vai abarrotar ainda mais o judiciário. Mas vamos olhar para os Estados Unidos, por exemplo. Por que lá as empresas fazem qualquer negócio para não ir para o processo? Qualquer negócio. Se você comprar um telefone lá da Apple, chegar em casa e dizer, não gostei, pode voltar lá no Trix, eles vão trocar. Eles não vão nem perguntar, porque eles vão trocar, eles não querem processo. Porque eles sabem que o judiciário, eles pegam pesadíssimo. Então, num primeiro momento, pode até ter um caos, uma demanda maior do que a gente está acostumado. Mas no segundo momento, com certeza as empresas vão pensar 10 vezes antes de fazer alguma coisa que prejudique o consumidor, ou o titular, ou qualquer que seja, né, aquela pessoa que está sendo prejudicada. Então, eu deixo até isso como reflexão, porque a gente precisa refletir, são temas que são novos, que a gente precisa refletir muito, para direcionar a legislação de forma que ela seja efetiva e assertiva, porque também não adianta a gente ter legislação que a gente não consegue implementar. Sim. Né? Então, não sei se eu consegui responder. Muito obrigada, doutora. A penúltima pergunta, porque a última vai ser dividida por 2 palestrantes, como eu pedi. Posso só complementar uma coisa da resposta dela? Pois não. Só quero que vocês percebam que na pergunta que ela fez tem coisas que a gente não percebe, tá? Só pensem numa questão. A Alexa, ela tá presa aonde? Dentro de casa. A Alexa, ela flerta com você. A Alexa faz tudo o que você quer e a Alexa tem uma voz meiga e suave e ela é mulher. Então, o primeiro ponto é esse, as pessoas não têm percepção do que estão na casa dela. E as pessoas são tão inocentes que elas não percebem que a Alexa, não quero ser processado, né? Que os aplicativos de ITO, vamos dizer assim, eles estão monitorando o seu microcomportamento. As redes sociais, elas monitoram o seu macrocomportamento na sociedade. Se você é violento, se você é bonzinho, que tipo de palavras você fala, em que momento você se irrita e bababá. Quantas vezes você loga na internet, quais são os seus primeiros contatos. E aí a questão dos ITOs, ele é a parte do seu microcomportamento. As pessoas estão sendo monitoradas na sua intimidade extrema, coisa que as pessoas jamais perceberam. Então, permitindo, né? Permitindo. Isso, permitindo, claro. Então, essas são questões fundamentais. Um segundo ponto que é muito importante também, a questão racial. Existem hoje muitas ITOs também de ambientes públicos em que você põe a mão, uma pessoa branca é reconhecida para cair um sabão, por exemplo, ou cair uma água. Uma pessoa negra, por exemplo, não vai ser reconhecida pela mesma ITO. Então, esses também são pontos que acabam entrando nessa questão. Na questão de segurança pública, existem várias câmeras inteligentes, entre aspas, que já erraram muito quem são os verdadeiros criminosos. Aí, claro, pode ser complementado posterior, né, para quem é da área específica. Mas já aconteceu em uma quantidade grande. E aí as pessoas pensam, Bárbara, mas isso é pouquinha coisa, isso é inocente. Gente, a gente tem hoje situações mundiais de, como é que eu vou dizer isso? De indução de comportamento por meio de fake news, mais inteligência artificial, para mudar campanhas eleitorais. Então, assim, não tem nada de inocente, nós que temos que ser mais espertos do que estamos sendo. Então, acho que essa sua pergunta eu quis complementar, porque, assim, existe uma certa inocência ainda do ser humano, entre aspas, do que a gente vai enfrentar de realidade futura, em que a gente está permitindo, aí muitas vezes com os nossos dados e até nossa omissão, que seja alavancando.
E dentro disso... Somente fazendo um pequeno parênteses. Cambridge Analytica é um exemplo prático do que você mencionou em relação à manipulação de comportamento com base em publicidade, enfim. Mas Marketing direcionado, etc. A matriz fechou, né? Mas as filiais não. Tem muita questão da fake news, mas elas não atrelam a questão da fake news com o meme, que o meme, na verdade, é o grande gerador de indução de comportamento psicológico. E aí você impulsiona no limite com a modulação de comportamento. Então, assim, até essa visão do que nós vamos, de fato, atacar, ainda tem um certo amadorismo, né? Só uma questão de ordem. Doutora Soraya, eu tô vendo que o debate está encurtando. Tá sobrando eu, a Isabela e você. Só lembrando que o tempo regimental do Tribunal do Júri é 1h30 para acusação, 1h30 para defesa e tem a réplica e a tréplica. Sim. Comunicamos todos e todas que será servido o jantar. Então, bem, minha penúltima pergunta para a doutora Isabela. Doutora Isabela, minha mestra, nossa, né, Isa? Tenho um prazer imenso de estar seguindo um pouco do caminho dela, e eu gostaria de perguntar a ela, por tudo que eu tenho visto, estou há 1 ano mais ou menos, mas alguns meses para cá, que tenho tido o prazer de estar um pouco mais próximo dessa comissão da mulher advogada, que eu acho algo fantástico, e sei que está atuante demais ao lado da primeira presidente da OAB do Estado de São Paulo, doutora Patrícia. Então eu gostaria de saber, na questão da inclusão digital e na diferença do gênero, quais são as estratégias, quais são as ações concretas que a OAB e a CMA estão implementando para ajudar nesse caminho? Obrigada pela pergunta. Eu fico muito feliz em ter você na comissão. Você e a Isabela estão ajudando demais, responsáveis agora pela comunicação, né? E sempre bom contar com pessoas assim engajadas que querem trabalhar e que se preocupam. E assim, quais são as questões concretas que nós fazemos? Trabalhar com educação e conscientização. Como eu disse já, né, na minha fala, eu acredito que educação é a única ferramenta que nós temos concreta que vai trazer resultado. Apenas através da educação é que nós podemos modificar os comportamentos e trazer aqui as novas gerações, né, para realmente ter uma consciência diferente. Então é claro que assim, nós aplicarmos penalidades, criarmos leis que sejam efetivas, que sejam assertivas, isso é fundamental no dia a dia hoje, mas isso traz um resultado prático para hoje, né? Isso não faz a mudança que a gente quer mais profunda. E então, educação. Então eu acho que assim, a gente tem que focar tudo na questão aqui de envolver a comissão. Nós estamos trazendo temas que não eram falados, né? Abordagens diferentes. Sempre teve uma preocupação muito grande em se falar de violência, que eu concordo que é importantíssimo, né? E que a gente precisa muito falar de violência, mas eu acredito que a violência ela é o resultado da desigualdade de gênero. Então, se a gente não combate e não traz ações para modificar e para trazer aqui a questão da igualdade de gênero para um patamar melhor, menos aqui desrespeitoso, né? A gente nunca vai resolver o problema da violência contra a mulher. Então, num planejamento aqui de longo prazo, né? Então, é necessário esse investimento na educação e na conscientização. E a doutora Patrícia é uma super parceira disso, né? Ela sempre fala da importância da gente fazer essa inclusão em todos os sentidos, a inclusão das mulheres, a inclusão de gênero, a inclusão racial, a inclusão digital. Nós temos também as comissões específicas que tratam das questões aqui de internet, que são muito atuantes. Então, é um trabalho conjunto, porque é impossível uma única comissão ou uma única pessoa achar que vai resolver qualquer coisa, né? E eu tenho pregado muito essa comunhão de esforços de todas as comissões.
Agora mesmo no mês de agosto eu fiz uma postagem num grupo interno nosso de presidentes de comissão, aonde eu divulguei os dados do infográfico de violência gravíssimos. E eu falei, gente, preciso do apoio de vocês. Se vocês não vierem fazer eventos comigo, se vocês não trouxerem essa orientação e essa educação para dentro das comissões de vocês, a gente não muda. Até porque uma coisa que eu acho muito importante, tudo que a gente fala das questões da mulher tem que ser faladas para mulheres e homens. Não adianta a gente ficar dentro da nossa bolha falando só para mulheres, porque a maioria delas já mudou a sintonia, né? A gente até estávamos comentando aqui antes, né? A questão, eu acho, do problema dos relacionamentos agora serem muito mais descartáveis e dissonantes, porque a mulher mudou já o botão, já subiu num patamar aqui de igualdade que a maioria dos homens ainda não aceitou e está repetindo aqueles comportamentos do pai, do avô. Então, enquanto eles não chegarem aqui no mesmo nível de sintonia, a gente continua tendo esses desencontros que muitas vezes vêm até trazendo as questões de violência, além da psicológica, da questão da violência física e eventualmente um feminicídio. Parabéns aqui, doutora Luísa, porque assim, é sensacional a lei, e isso traz aqui a possibilidade da gente medir, e apenas com os números, quando a gente traz aqui essa realidade, é que a gente pode vir fazer a pressão pelas políticas públicas e que a gente pode exigir, né, providências mais concretas. Por isso que eu também defendo aqui a lei a PEC da inclusão digital, para que a gente possa vir trabalhar. Fico muito feliz aqui, porque o Takeda acabou de me contar que também tem uma PEC aqui estadual para alteração também da Constituição Estadual e colocando a inclusão digital aqui como direito fundamental. Parabéns, Takeda. E ainda por cima é de autoria dele aqui, olha só, gente. Então estamos aqui absolutamente sintonizados. Parabéns. Doutora, eu queria só acrescentar uma coisa na sua fala que é muito importante, que a senhora mencionou. A questão da estatística é primordial, é indispensável para a gente poder olhar com mais, uma lupa maior para aquele tema. E muitas mulheres que sofrem violência no âmbito digital, elas não denunciam por vários motivos, por vergonha, por constrangimento, por medo de bullying, enfim, N motivos. Muitas, mas muitas não denunciam. Não só no meio digital, no meio também aqui, a notícia do infográfico é que 45% das mulheres que sofreram violência não denunciaram no último ano. 45%. É muita coisa. Muita coisa. E aí fica também, né, nosso apelo para você que sofreu qualquer tipo de violência, seja doméstica, familiar ou no ambiente digital, de qualquer tipo, que você faça a denúncia. Se você não quiser fazer uma denúncia formal, você pode, né, ir buscar, por exemplo, Cefernet. Você consegue fazer lá uma denúncia, você tem todo o apoio, né, ali da Cefernet, psicólogo, enfim, tem muita gente para amparar, para abraçar, para acolher. E você ajuda na estatística, porque isso é muito importante. É isso. Obrigada, doutora Isabela. A última pergunta doutor Marcelo Cruz, eu conheço, somos todos santistas, né? Tenho respeito tremendo à sua carreira. Praticamente seguimos juntos desde lá os tempos do doutor José Henrique e depois, né? E eu quero que o senhor entenda que a minha pergunta tem só a intenção de provocar uma reflexão, não de desrespeitar o seu entendimento como advogado criminalista, que é um dos melhores. E realmente eu aplaudo por isso. Bem, mas quando você fez a sua crítica indignado com relação ao voto do ministro Barroso, que é o relator desse pacote anticrime, e você diz, olha, aquilo que nós aprendemos na faculdade, eu também aprendi isso em direito penal. Nós temos o duplo grau de jurisdição, só após sentença penal condenatória transitada em julgado. Tudo isso, enquanto estudante de direito, eu sou capaz plenamente de entender. Mas no momento que eu me coloco como cidadã, como parte integrante de uma sociedade que está
Aí vem a questão da palestra da doutora Luísa. Você não acha que as duas leis, elas são contraditórias entre si? Porque se a decisão do tribunal do júri é soberana, e o tribunal do júri decidiu pela condenação, por que não pode haver a prisão imediata? Se é a decisão do júri, ela é soberana. Porque como que eu posso explicar para uma cliente que teve, como por exemplo, nós temos uma companheira da nossa comissão, cuja sogra foi assassinada pelo padrasto. Então, ela estava inclusive no começo do ano muito, tensa, iria participar como assistente de acusação do júri. Como que nós podemos, enquanto cidadãos, explicar para alguém, olha, ele foi condenado, mas ele não vai ser preso. Pode acontecer um ciclo aí de 10, 15, 20 anos para que essa sentença possa ser executada. Você não acha que talvez esse pacote anticrimes venha ao encontro de um anseio da sociedade por punição? Não é o que dizem do nosso país lá fora? O Brasil é o país da impunibilidade. Nos Estados Unidos, o tribunal dos júris, os dois jurados, a gente vê isso. Nos filmes mesmo, nos júris reais, é condenado, já sai preso, já vai para uma prisão. Por que aqui no Brasil tem que ser diferente? Talvez esse pacote anticrimes não venha ao encontro, em resposta àquilo que a sociedade precisa, aquilo que as vítimas, que as famílias das vítimas de feminicídio estão ansiando. E doutora Luísa, é a mesma questão. O feminicídio, ele não esbarra nessa situação, é um crime grave, por questão de gênero, normalmente utilizado com várias como qualificadoras, né? Não há uma incompatibilidade entre as duas coisas? Queria só... A incompatibilidade seria entre o que eu falei e o que o doutor falou? Não. É só esticou um debate, acho. Tipo um debate. Né? A questão, como o feminicídio pode ser punido se a gente esbarra na questão da impunidade brasileira? Não é sempre que tem impunidade, né? E também a gente sabe que cada caso é um caso e muitas vezes não há prisão logo após o término do júri, quando todo mundo sabe que o sujeito matou, que ele é perigoso, que tal. Como aconteceu também, eu estava aqui relembrando o caso do Pimenta Neves e da Sandra Hill. O Pimenta Neves ficou solto até o último recurso. Sim. E aí ele foi preso e ficou um pouquinho lá e já soltaram. Quer dizer, o Brasil é o país da impunidade nesse aspecto, né? Nesse aspecto. Mas houve outros casos em que houve também prisão logo após, que o sujeito é perigoso. Então, eu acho muito complexo a gente falar de uma maneira geral. Teria que se estudar caso a caso, em busca da justiça, né? Em busca da justiça. Assim, não é para dizer eu ganhei aquele júri, eu tirei o cara... Ou eu condenei, cheio de colega meu que vinha estourar champanhe, eu condenei. Gente, condenou, espero que tenha sido a condenação justa, mas nós não podemos ir para esses extremos de ou querer punir demais ou querer absolver demais. Então, e nós estamos buscando isso, eu vejo o Brasil buscando isso um pouco assim na tempestade. E o Supremo cada hora fala uma coisa, né? Pode ser isso, aquilo, sem querer também aqui criticar o Supremo, porque é difícil. Nós, na mesma situação, nós ficamos muitas vezes na dúvida, né? Eu trabalhei no Maníaco do Parque, eu fui procuradora de justiça. Desse caso do Maníaco do Parque, o sujeito que ele fazia com as mulheres era uma coisa assim... que não dá, a nossa imaginação não consegue alcançar.
era uma carnificina, uma tortura, uma coisa, ele ia tirando pedaço das mulheres e tal. E nós só conseguimos prendê-lo porque algumas ele não matou. Uma ou outra não estava morta. E aí foi encontrada e ela contou como é que ele atuava, né? Ele pegou 560 anos na época que eu estava no Ministério Público, agora não sei se... Ele não pode sair. Ele é um psicopata, perigosíssimo. Então, caso a caso, eu acho que a solução seria essa. Acho muito interessante todas as dúvidas que foram postas aqui, inclusive a sua fala. Importante para a gente debater. Sim, sabe? Eu sempre, mesmo quando estava na acusação, eu pensava sempre em ser isenta. Eu aqui, eu não estou para condenar, porque nunca eu saí dizendo, ó, eu condenei, tá? Dei 50 anos para aquele cara, como outras pessoas faziam. Ou as pessoas saem, eu absolvi, não tinha prova. Tá, mas será que foi justo? É isso que a gente tem que pensar. Porque se você absolver um culpado, você não está fazendo justiça. E vice-versa. Você condenar uma pessoa que não podia ser condenada, pior ainda. Então é o debate que nós temos que levar, né? E não é fácil. Não é fácil. Só complementando, doutor Marcelo, quando há a sentença de pronúncia, nós sabemos que ali, embora não seja um princípio, na verdade um aforismo, mas impera o indúbio pro società. Será que, quando há a decisão do júri, sentença condenatória, ainda que pendente de recurso, ainda que em primeira instância, em função dessa questão na dúvida em favor da sociedade, nós não poderíamos recepcionar essa decisão se é que vai ser decidido desse pacote anticrime, não vai ser considerado inconstitucional, como esse aforismo? Na dúvida, vamos prendê-lo, porque houve uma decisão, já não é mais indícios de autoria e materialidade suficiente para a sentença de pronúncia, mas uma condenação por um juízo natural, que é soberano. Muito bem. A palavra é sua. Soraya, você foi muito sagaz nas colocações para tentar instigar o debate. Por isso que existem promotores de justiça, né? E alguns pensam que são promotores de acusação ou da acusação. Isso não existe. São de justiça que postulam e lutam diariamente por essa impostergável palavra chamada justiça. Parabéns pela sua postura, pela sua colocação, pelo empenho, por ter contribuído com o Estado de São Paulo, com a atividade jurisdicional do nosso Estado. Parabéns. Em relação às suas colocações, eu ouso discordar em vários aspectos. Vamos lá. Lembrando que eu tenho 1h30, tempo regimental. Mentira, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Eu peço licença, porque já chegou o carro que veio me buscar. Pois é. Tá bom. Com licença. Até mais. Ficamos sem a réplica e a tréplica, então. Me desculpe, viu? Porque eu fiz um cálculo, né? E extrapolamos um pouquinho esse cálculo e a pessoa já está me esperando. Vá com Deus. Até logo. Vamos Até lá. logo. Parabéns. Vamos lá. Vou tentando ir lembrando de algumas partes, você vai me ajudando. Primeiro, o sistema norte-americano. Não dá para comparar o sistema brasileiro com o norte-americano. Lá, para que um réu saia condenado em alguns estados, efetivamente, a votação tem que ser unânime. Ok? Unânime afasta a dúvida. Todos os jurados que compuseram o conselho de sentença votaram pela condenação do acusado. Ok? Todos. No nosso sistema pátrio, não é assim que funciona. Basta a maioria. Tanto que, em garantia, inclusive, ao sigilo das votações, nós temos 7 jurados. Foi muito sagaz o legislador nesse sentido. Antes da reforma, abriam-se os 7 jurados, 7 votos. Então era 7-0 para condenar. O acusado, muitas vezes, uma pessoa perigosa, sabia, olha, aqui nós temos quanto? 1, 2, pula eu, tô fora. 3, 4, 5, 6. Você está dentro, Regina Cláudia. 7. 7 condenaram. O que nós sabemos? Todos vocês 7 votaram contra aquele acusado perigoso. Cadê o sigilo das votações? Ok? Ou o contrário, se o réu fosse absolvido, a assistência da acusação, a família da vítima também saberia que vocês 7 votaram para absolver. Não garantia o sigilo.
Com a reforma, e aí vem, Soraya, o grande problema que nós enfrentamos, não abrem mais o 7. Votação deu maioria e encerra, ou seja, 4-0 para absolver ou 4-0 para condenar, não abre os outros 3. Se você fosse a jurada procurada pelo aquele malfeitor, você ia falar que não abriu o meu voto, o meu era para te absolver, que não abriu, né? Então garante efetivamente o sigilo das votações. Então, tecnicamente, impossível, por isso que eu discordo da sua fala inicial, comparar o sistema norte-americano com o brasileiro. Teríamos que reformar. Reformar, porque é o que nós almejamos. Do jeito que está, não dá. A questão é essa, é o que nós almejamos. Do jeito que está, eu tenho que trabalhar com a legislação, senão eu ficaria uma mera conjectura aqui, a gente não sairia daqui hoje. Então, comparar o sistema norte-americano com o brasileiro, para falar que se aplica lá, aplica aqui, do jeito que está, não dá. Efetivamente não dá. Não garantiríamos efetivamente a segurança jurídica para condenar, sem nenhuma dúvida, um acusado e ele sair preso daqui. Ponto. Em relação à decisão de pronúncia e a condenação a sair preso, deixa eu primeiro abrir um parênteses aqui. Eu tenho 2 joias que Deus me deu, que são as coisas mais importantes. E Deus foi tão sábio, porque eu amo o ser humano, eu gosto das pessoas. Quando você gosta da pessoa, você já sabe que você pode ser um bom advogado. E quem não gosta das pessoas não serve para advogar. E essas 2 joias são-se Valentina e Isadora. Você imagina o respeito, Soraya, que eu não devo ter pelas mulheres. Vocês não podem imaginar. Então falar de feminicídio, para mim, obviamente, é um crime grave, óbvio. Aí nós temos que distinguir 2 coisas. Qual é a minha discussão? A minha discussão é técnica, jurídica, e aqui esse era o convite, ou uma discussão social. Aí podemos tirar a gravata e conversar horas e horas de discussão social, tudo que vocês muito bem colocaram. Agora, a discussão técnica, quando é processual, há uma divisão penal, feminicídio, a pena tinha que ser qualificada, brilhante o legislador, trouxe como qualificadora do artigo 121, parágrafo 2º, o feminicídio, aumentando a pena, obviamente, que era uma pena pífia, agora uma pena que também não compara a vida, mas é de 12 a 30 anos, essa é uma questão penal. A questão do que nós estamos em discussão em relação ao voto do Barroso é processual penal. Então, não dá para discutir só o feminicídio, discute o processo penal e a Constituição Federal da República, que é a carta maior. Se ela não servir para nada, e aí tiver que entrar num discurso que só agrade à sociedade, nós vamos ficar num caminho sem norte. Nós viveremos uma insegurança jurídica, doutora Soraya. Porque nem tudo que é moral, infelizmente, é legal. E nem tudo que é legal, infelizmente, é moral. E aí nós passaremos uma discussão aqui totalmente igual cachorro correndo atrás de rabo. De forma que, historicamente, e a doutora é uma brilhante advogada que eu acompanho também, vai lembrar, historicamente, doutora Soraya, todo tipo de prisão imposta automática não deu certo no nosso país. E cito e exemplifico. Por exemplo, em 1990 foi introduzida a Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 1990, trazendo o rol taxativo dos crimes que seriam considerados hediondos. No artigo 2º da referida lei, impunha-se a prisão automática, ou seja, todo réu que estivesse preso por um crime hediondo não tinha concessão de liberdade provisória, respondia preso. Qual foi o resultado? Afastou-se essa prisão automática. Sim. Daí, e citarei mais umas 2 ou 3, mas para a gente não avançar, daí, historicamente, a prisão automática não é o melhor caminho jurídico. Haja vista os exemplos que já tivemos históricos. Então vejo assim que toda prisão automática, quando tira a possibilidade do julgador ou da julgadora analisar tecnicamente o caso em questão, engessando aquele magistrado, ou seja, dizendo assim, olha, eu vejo aqui, eu juiz, que o réu foi condenado por decisão do Conselho de Sentença a uma pena de homicídio X. Simples ou qualificado, porque o voto do Barroso afastou até os 15 anos agora, independentemente da pena. É um homicídio simples, vamos imaginar então um homicídio simples. O cidadão, vocês daqui, qualquer um, até mulher, sai daqui do evento, cansada, pega seu carro, o cara vai,
bate no seu carro, você desce, fala, poxa, que é isso? Que é isso nada, o cara vai e desfere um soco no seu rosto, você pega a sua arma de fogo e mata o cara. Você vai responder por um homicídio simples. O Conselho de Sentença entende, por qualquer razão, que você realmente não tinha sustentação para agir em eventual legítima defesa, o que valha, e te condena. Aí você fala, peraí, porque só dói quando a gente está ali, né? Aí eu quero postular, não, mas peraí, mas e o duplo grau de jurisdição? E a presunção de inocência? Enquanto o dedo está apontando para um, 4 está para você. E aí você fala, não, mas alto lá, eu tenho direito do recurso, essa decisão é equivocada. E o juiz ou a juíza, sabe o que vai ter que fazer? A senhora sairá aqui presa e recolhida a um cárcere privado. Você que dedicou-se a vida inteira ao magistério, à advocacia, às ações de bem, do bem, você tem que sair presa e algemada pela decisão do Barroso. Então eu vejo que a prisão automática, historicamente no nosso país, nunca foi a melhor solução. Aí você vai me questionar, mas e os crimes graves, Marcelo? Né? Beleza. Os crimes graves, existe uma solução legal e fácil de ser resolvida. Ou seja, se o juiz-presidente entender por bem que o crime é grave, trata-se de um delinquente contumaz, de uma pessoa perigosa, o que ele faz? Me responda. Ele não precisa sair com a prisão automática. Ele decreta neste momento a prisão preventiva, sim, nos termos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, e a pessoa sai presa e recolhida da mesma forma. O que não dá para entender, enquanto técnico, Soraya, é impor goela abaixo um voto ou uma decisão, e a maioria vai passar talvez no Supremo, tá? E talvez passe isso. Uma decisão que afronta a nossa Constituição, que afronta o Código de Processo Penal, que afronta a história do nosso país. Porque, historicamente, repito, a prisão automática nunca deu certo. Nunca deu certo. Então, eu não tenho coragem, hoje, de falar para um aluno meu, uma aluna minha, que existe a presunção de inocência. Que a prisão cautelar, segundo a Constituição Federal, porque ela existe, é de 88, está aí. Se ela é certa, se ela é errada, aí é uma questão moral que depois a gente tem que sentar e conversar. Mas existe. Enquanto existir, eu tenho que lecionar de acordo com a Carta Magna. E eu chegar para o aluno e falar, olha assim, ela existe, mas não serve para nada. Ela existe, mas, olha, se eles quiserem, eles passam por cima de tudo, fazem o que quiser, porque eles podem muito. Eles podem muito, mas não podem tudo. Enquanto eu tiver voz, enquanto vocês tiverem, e toda vez que vocês se depararem com uma ação que afronte a nossa legislação, que afronte a nossa Constituição, grite, grite incansavelmente. Porque hoje, pode ser que quem esteja pagando, até mereça pagar pelo que fez, mesmo passando por cima da Constituição ou da legislação. Mas amanhã, qualquer um de nós, e eu dei um exemplo, qualquer um de nós pode um dia estar sentado no banco dos céus. Porque já dizia, um dos maiores juristas da história do nosso país, Rui Barbosa, no banco daqueles céus, qualquer homem de bem e do bem pode sentar. Você, eu, todos aqui, podemos afirmar que jamais iremos roubar, que jamais iremos traficar, que jamais iremos cometer um crime de estelionato para obter vantagem. Mas matar alguém, nenhum de nós podemos garantir que jamais vamos fazer. E aí nós vamos querer gritar pela aplicabilidade da legislação processual penal da Constituição Federal da República. Muito obrigada. Gostaria apenas de concluir que nós mulheres podemos até ser consideradas o sexo frágil, mas nós não fugimos à luta.